A carta caiu das mãos de Sofia como se queimasse a pele. Não pode ser, murmurou ela, a voz quebrada pelo eco vazio do Arquivo Municipal do Porto. As palavras antigas, traçadas com tinta desbotada, dançavam perante os seus olhos. Minha querida Isabel, o teu toque é o único porto onde o meu coração atraca para sempre. Sofia, jornalista de investigação de 32 anos, habituada a desenterrar corrupção e escândalos políticos nas ruas empedradas da Invicta, sentiu o chão tremer sob os pés. Aquela não era uma notícia comum, era um segredo de família, o dela própria. O arquivo, escondido num edifício antigo junto à ribeira, cheirava papel velho e a umidade do Douro que se infiltrava pelas janelas altas. Sofia viera ali atrás de uma pista sobre a herança da Quinta do Carmo, uma propriedade vinícola no Val do Douro que pertencera à sua avó, Isabel Ferreira, uma mulher de quem pouco se falava em casa. A família sempre a descrevera como uma viúva solitária, rica mas infeliz, que morrera há 20 anos deixando tudo para a mãe de Sofia, que por sua vez alegara a ela com uma condição estranha, nunca vender a quinta. Mas agora, entre caixas poeirentas cheias de documentos da década de 1950, Sofia encontrara um maço de cartas amarradas com uma fita azul desbotada. Eram dirigidas a Isabel por uma certa Margarida Alves, uma poetisa desconhecida que vivera em Lisboa, mas que passara temporadas no Porto. As palavras eram intensas, cheias de uma paixão que transcendia o tempo. Descrições de noites à beira-rio, de mãos entrelaçadas sob as luzes da Ponte da Arrábida recém-inaugurada, de beijos roubados nos jardins da Serra do Pilar. Sofia sentou-se no chão frio, o coração acelerado. Ela própria, que crescera na sombra de uma família conservadora do Norte, onde o fado ecoava nas noites de São João e as tradições católicas pesavam como azulejos antigos, sempre sentira um vazio inexplicável. Namorara homens por obrigação, mas nunca sentira o fogo que aquelas cartas descreviam. E agora descobria que a sua avó, a severa Isabel que todos pintavam como uma senhora devota, tivera uma amante. Uma mulher. As lágrimas vieram sem aviso. Avó, sussurrou Sofia, tocando o papel amarelado. Fora ali, naquele arquivo esquecido, que o mistério começara a desvendar-se. Mas porquê escondido? Porquê destruído quase tudo? Só restavam aquelas 20 cartas, como sobreviventes de um naufrágio emocional. Sofia sabia que tinha de ir mais fundo. A herdeira da quinta era ela, mas o verdadeiro tesouro parecia ser este amor proibido, guardado em silêncio durante décadas. No exterior, o Douro corria sereno, refletindo as luzes da cidade que nunca dorme. Porto, com as suas colinas íngremes e as casas coloridas da ribeira, guardava segredos como aquele há séculos. Sofia guardou as cartas na mochila e saiu, o vento fresco do rio batendo no rosto. Precisava de respostas. Quem era Margarida? Porquê o fim abrupto da correspondência em 1960? E porquê a quinta parecia abandonada, como se um fantasma habitasse? Naquela noite, em casa no bairro da Foz, Sofia não dormiu. Leu e releu as cartas à luz de uma lâmpada fraca. O teu riso é como o vinho do Porto, doce e embriagante, escrevia Margarida. Nas noites de fado na Baixa, penso em ti e o saudade aperta o peito. Sofia sentiu uma conexão profunda, como se aquelas palavras fossem dirigidas a ela. Pela primeira vez, compreendia o que era amar de verdade, mesmo que fosse através de fantasmas do passado. No dia seguinte, decidiu investigar Margarida Alves. Uma poetisa marginal, cujos livros eram raros, quase esquecidos. Encontrou referências numa biblioteca antiga. Margarida fora uma mulher independente que desafiara as convenções da época salazarista, onde o amor entre mulheres era não só proibido, mas inimaginável. Viver entre Lisboa e Porto, frequentando círculos intelectuais clandestinos. Sofia contactou um velho arquivista, o Sr. António, que conhecera a família. A sua avó era uma mulher forte, disse-lhe ao telefone, a voz tremula pela idade.
mas carregavam um peso. Havia rumores, sabe? Naquela época não se falava. Rumores de um amor que destruíra vidas. Impulsionada por uma curiosidade que beirava a obsessão, Sofia marcou viagem para a Quinta do Carmo. A propriedade, nas encostas do Douro, com vinhas terracadas e vistas infinitas, esperava-a como um enigma. Lá talvez encontrasse mais pistas. Lá talvez compreendesse porque a sua vida sempre parecera incompleta. Ao chegar à quinta, o caseiro, um homem idoso chamado João, recebeu-a com surpresa. Há anos que ninguém vem cá, disse, abrindo o portão enferrujado. A casa principal, uma mansão do século XIX com azulejos azuis na fachada, parecia congelada no tempo. Poeira cobria os móveis e o ar cheirava a mofo e a memórias. Sofia explorou os quartos, o coração aos saltos. No sótão encontrou um baú trancado. Com uma chave antiga que João lhe deu, abriu. Dentro, mais cartas, diários, fotografias desbotadas. Isabel e Margarida, jovens e radiantes, de mãos dadas num jardim. O amor delas era palpável, mesmo em imagens silenciosas. Mas também havia cartas de despedida. Margarida, pressionada pela família, casara com um homem influente. Isabel, devastada, fechara-se na quinta. O mundo não nos permite ser, escrevia ela numa última missiva. Sofia chorou ali, no sótão escuro. Sentiu a dor da avó como sua. Naquela sociedade portuguesa dos anos 50, onde a Igreja e o Estado ditavam as regras, o amor entre mulheres era um crime moral. Isabel morrera sozinha, guardando segredo. Mas o mistério aprofundava-se. Por que a condição no testamento de nunca vender? E quem era a figura misteriosa que Sofia vira ao longe, nas vinhas, uma mulher de cabelos longos que desaparecera ao vê-la? A figura nas vinhas era real, Sofia vira-a novamente no dia seguinte, ao amanhecer, quando o sol dourava as folhas das vides. Uma mulher alta, elegante, com cabelos castanhos ondulados e um vestido simples, colhia uvas como se a quinta lhe pertencesse. Quem é você? Gritou Sofia, correndo em direção a ela. A mulher parou, virando-se lentamente. Tinha olhos verdes profundos, cheios de uma tristeza antiga. Eu sou a guardiã disto tudo, respondeu, a voz suave mas firme. Chamo-me Catarina Alves. Margarida era minha tia. O mundo de Sofia girou. Catarina, neta de Margarida, herdara o segredo da família oposta. As duas mulheres, herdeiras de um amor proibido, encontravam-se finalmente na quinta que unira e separara as avós. Catarina convidou-a para dentro. Sentaram-se na varanda com vista para o Douro, bebendo um vinho antigo da adega. A minha tia nunca superou Isabel, contou Catarina. Casou por pressão, teve filhos, mas o coração ficou aqui. Escreveu poemas sobre este lugar, sobre um amor que o regime roubou. Sofia mostrou-lhe as cartas encontradas. Catarina chorou, tocando o papel como se fosse sagrado. Eu sabia da história, mas não dos detalhes. A família destruiu quase tudo, por vergonha. As duas passaram um dia a falar. Catarina, 40 anos, era arquiteta em Lisboa, mas vinha à quinta sempre que podia, para sentir a presença da tia. Fora ela quem mantivera o lugar minimamente cuidado, pagando do próprio bolso. Sinto que este amor merece ser honrado, disse. Sofia sentiu algo novo brotar no peito. Catarina era bela, inteligente, com uma sensibilidade que ecoava as cartas. Falavam de tudo, da vida no Porto atual, mais aberto, onde o orgulho LGBT enchia as ruas em junho, da saudade portuguesa, essa dor doce que une as pessoas, do fado que cantava amores perdidos. À noite, sob as estrelas,
ouviram um fado antigo num rádio velho. Isto era o que elas ouviam, murmurou Catarina. As mãos tocaram-se por acaso, e nenhuma recuou. Mas o conflito surgiu depressa. Catarina revelara que havia um documento escondido, um testamento alternativo de Margarida, deixando metade da quinta para os descendentes de Isabel, se o amor fosse reconhecido. Mas para isso, precisavam de provar a relação, expondo tudo publicamente. Sofia, como jornalista, viu a história perfeita, um artigo sobre amor proibido na ditadura, redenção nos dias de hoje. Mas Catarina hesitou. A minha família ainda é conservadora. Perderia tudo. A tensão cresceu. Sofia insistia, este amor merece luz. A avó sofreu em silêncio. Catarina retrucava, e eu? Sofro agora por medo. Dias passaram na quinta, cheios de conversas intensas. A atração entre elas era inegável. Um beijo aconteceu ao pôr do sol, junto ao rio, tímido mas profundo. Sinto como se fossemos elas renascidas, sussurrou Sofia. Mas a traição veio de fora. Um primo de Catarina, ao saber da presença de Sofia, contactou um advogado para reclamar a quinta inteira, alegando que o testamento era inválido por imoralidade. Sofia investigou mais. Descobriu que na época a família de Margarida forçara o casamento, ameaçando deserdá-la. Isabel, grávida de um homem por obrigação, a mãe de Sofia, escolhera o silêncio para proteger a criança. O drama aprofundava-se. Catarina, dividida entre o amor nascente por Sofia e a lealdade familiar, afastou-se. Não posso trair os meus. Sofia, ferida, voltou ao Porto. Mas o coração doía. As cartas agora pareciam falar dela própria. Na cidade, mergulhou no trabalho. Escreveu rascunhos do artigo, mas hesitava em publicar. O Porto, com as suas festas de São João, fogueiras e balões, parecia celebrar amores livres, mas ela sentia-se presa. Contactou velhos conhecidos de Isabel. Uma antiga empregada, já nonagenária, contou, a senhora Isabel chorava à noite, lendo cartas que depois queimava. A dor era palpável. Sofia compreendia agora o peso da repressão numa sociedade onde o amor verdadeiro era pecado. Mas Catarina ligou. Sinto a tua falta. Vamos lutar juntas? O reencontro foi apaixonado, mas o conflito permanecia. O primo avançava com o processo judicial. O Tribunal do Porto era um edifício imponente, com azulejos que contavam histórias de justiça antiga. Sofia e Catarina sentaram-se lado a lado, mãos entrelaçadas debaixo da mesa, enquanto o juiz lia os documentos. O primo de Catarina, um homem de meia-idade arrogante, alegava que qualquer menção à relação imoral invalidava o testamento alternativo. Sofia preparara-se. Como jornalista, reunira provas, mais cartas encontradas num cofre escondido na quinta, diários, até uma gravação antiga de Margarida recitando poemas dedicados a Isabel. Mas o alto drama veio quando uma testemunha surpresa apareceu, a filha de uma amiga comum das duas mulheres, agora idosa. Eu vi-as juntas, disse ela, a voz firme apesar da idade. Eram felizes, num tempo em que felicidade assim era crime. O tribunal agitou-se. O juiz, homem moderno, citou as leis atuais. Portugal, pioneiro no casamento igualitário desde 2010, reconhecia direitos retroativos em casos de herança emocional. Mas o primo contra-atacou com difamação familiar. A imprensa, alertada por Sofia anonimamente, começou a cobrir o caso. Amor proibido no Douro, herdeiras lutam por legado de paixão, titulavam os jornais. Catarina sofreu. A família cortou relações. Traídora, chamaram-lhe.
Ela chorou nos braços de Sofia, na quinta, enquanto Dor corria indiferente. Valerá a pena? Perguntou Catarina uma noite, ao som de fado que tocava num restaurante próximo em Pinhão. Sofia beijou-a assim. Pelo que elas não puderam ter. Pelo que nós podemos. A relação aprofundava-se. Viviam momentos de pura felicidade, passeios pelas vinhas, piqueniques à beira-rio, noites de amor terno e profundo. Sofia descobria em Catarina a companheira que sempre sonhara. Catarina, em Sofia, a coragem que lhe faltava. Mas a traição veio de dentro. O caseiro João, subornado pelo primo, destruiu algumas provas. Sofia descobriu, confrontou por dinheiro, gritou. João, arrependido, confessou tudo. O clímax aproximava-se. No tribunal, Sofia apresentou um poema inédito de Margarida, encontrado num livro raro, dedicado a Isabel, falando de amor eterno apesar da separação. O juiz decidiu a favor delas. A quinta seria partilhada, o amor reconhecido. Mas o primo apelou, prolongando a dor. Na sociedade portuguesa contemporânea, mais aberta, o caso tornou-se símbolo. Manifestações de apoio em Lisboa e Porto, com bandeiras arco-íris. Sofia publicou o artigo, anónimo no início, mas depois assumindo a autoria. Tornou-se voz pela memória LGBT na história portuguesa. Catarina, fortalecida, reconciliou-se parcialmente com a família. Mas um novo conflito. Sofia recebera proposta para livro sobre o caso, expondo tudo. Catarina temia privacidade perdida. Não quero ser exposição, disse. Sofia hesitou. O amor ou a verdade? A discussão foi intensa, na varanda da quinta, com o Dor ao fundo testemunha silenciosa. Este amor salvou-me, disse Sofia, mas se te magoa, paro. Catarina abraçou-a, não pares. Mas faz com coração. O livro avançou, sensível, respeitoso. Tornou-se best-seller, tocando corações em Portugal inteiro. A quinta reviveu. Juntas, restauraram-na, plantaram novas vides, abriram para visitas culturais, contando a história de Isabel e Margarida. Mas sombras permaneciam. O primo, derrotado judicialmente, espalhou rumores, causando dor. Uma noite, vandalismo, vinhas cortadas, grafite homofóbico. Sofia e Catarina choraram juntas, mas uniram-se mais. Apoio veio da comunidade, eventos no Porto, fado dedicado a elas. O amor floresceu. Casaram-se numa cerimónia simples na quinta, com amigos e o mar de vinhas como testemunhas. Portugal, país de saudade e resiliência, abraçava-as. Mas Sofia descobriu mais. Isabel tivera uma filha de Margarida, dada em adoção. A mãe dela? Não. Mas uma meia-irmã perdida. A busca começou, adicionando drama. Encontraram-na, uma mulher em Lisboa, que nada sabia. O reencontro foi emocional, lágrimas e abraços. A família cresceu. A meia-irmã, Ana, integrou-se. Trouxe novas histórias, Margarida falara dela até morrer. O círculo fechava-se. Mas o auto-traição, o primo aliara-se a grupos conservadores, tentando reviver o caso. Protestos, mas apoio maior. Sofia e Catarina tornaram-se ativistas, falando em escolas sobre aceitação. O amor delas inspirava. Viagens pelo Douro, vida plena. Conflitos internos, Sofia duvidava às vezes da exposição. Catarina acalmava, somos luz para quem viveu escuridão. Anos passaram. A Quinta próspera, museu vivo do amor.
No fim, o legado era paz. Isabel e Margarida, em memória, sorriam. Sofia e Catarina, velhas, sentadas na varanda, mãos dadas. O mundo mudou, disse Sofia. Por amores como o nosso, respondeu Catarina. Kissing ao pôr do sol. Conclusão humanista: amor vence, mesmo atrasado. Sociedade evolui, mas humanidade no coração. Tesouros em arquivos poeirentos, amores eternos. Fim sereno, esperançoso.